Salve gurizada! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa terceira aula do módulo de Fisiologia e hoje nós comentaremos aqui acerca do sistema cardiovascular. Vamos lá? Falou em sistema cardiovascular, classicamente vocês se lembram dela, a diva Christina Yang. Mas hoje a gente não vai adentrar aí no mérito do Grey's Anatomy, né? Eu acho que vocês já devem saber que a Christina Yang é uma cardiologista que acompanha o seriado, mas a ideia aqui é que a gente comente das funções associadas a esse importante sistema. Quando comenta-se sobre o sistema cardiovascular, o primeiro ponto que vocês precisam se ater é que trata-se de um sistema associado com o transporte de nutrientes, de elementos essenciais como oxigênio, glicose, hormônios e também o transporte de resíduos metabólicos, como por exemplo o dióxido de carbono, ureia, amônia, que precisam ser consequentemente excretados por alguns órgãos, como por exemplo o rim. Mas muito além dessas funções, a gente pode comentar que o sistema cardiovascular ele associa-se com reparação de tecidos? Sim, pessoal. Através da corrente sanguínea, a gente transporta elementos como, por exemplo, plaquetas que vão estar associadas com reparação tecidual. Nós temos aqui resposta imunológica, representada aí pelas células brancas, regulação do pH, realiza o controle da temperatura corpórea e, por fim, transporta aí esses elementos que eu comentei anteriormente. Falou em sistema cardiovascular, é importante que vocês tenham em mente que se trata de um sistema que obrigatoriamente precisa ter três elementos, a saber se são eles: um fluido, que é muito bem representado pelo sangue, vasos, representado aqui pelas artérias, arteríolas, capilares, vênulas, veias, e por fim, uma bomba propulsora, que nesse caso é o coração, certo? Posto isto, o primeiro elemento a ser discorrido aqui é justamente o sangue. O sangue nada mais é, pessoal, do que um tecido conjuntivo que vai fluir através desses vasos. E o elemento mais figurado que você vai encontrar no sangue são as hemácias. E aí você deve estar se perguntando, tá, professor, o que inferno seria um elemento figurado? O elemento figurado, pessoal, nada mais é do que o conjunto de células sanguíneas mais as plaquetas que estão aí no sangue. E a porção líquida do sangue a gente vai simplesmente denominar como plasma. O plasma nada mais é do que proteínas e sais minerais. E aí, dando ênfase aqui no elemento figurado denominado como hemácia, que a gente pode chamar de eritrócito ou simplesmente de glóbulo vermelho, quando a gente fala em especial de mamífero, vocês precisam se atentar que as hemácias são anucleadas. E aí você deve estar se perguntando, por que, Pro? As hemácias elas precisam ser anucleadas para que o transporte de gases seja mais efetivo. Então, em decorrência da ausência de núcleo, da ausência de organelas citoplasmáticas, essa célula vai ser anucleada e, consequentemente, o transporte é muito mais eficaz. Além disso, um outro detalhe importante é que quando a gente fala da linhagem sanguínea, é importante que vocês se atentem que as células do sangue são formadas na medula óssea. E, além disso, em especial queria destacar aqui as hemácias, elas são destruídas, ou melhor, renovadas num órgão linfóide denominado como baço, certo? Como eu falei anteriormente, a função do sistema cardiovascular é transportar gases, né? E aqui já quero fazer destaque a vocês a duas nomenclaturas que usualmente vocês encontram no vestibular: sangue venoso versus sangue arterial. O sangue venoso é aquele sangue que ele é rico em gás dióxido de carbono e pobre em gás oxigênio. Em contrapartida, o sangue arterial ele é rico em gás oxigênio e pobre em gás carbônico. Em outras palavras, o sangue venoso é aquele sangue que tem uma alta concentração de dióxido de carbono. E por fim, o sangue arterial é aquele sangue que tem uma alta concentração de gás oxigênio. Beleza? Além disso, como eu falei para vocês, o segundo elemento que compõe o sistema cardiovascular é justamente os vasos. Os vasos são justamente estruturas em formato de tubo que vai conduzir o sangue pelo organismo. Além disso, um detalhe importante quando a gente comenta de sistema cardiovascular que apresenta vasos sanguíneos é que vocês precisam fazer uma correlação com as aulas de zoologia
no aspecto de que, quando apresenta o sangue sendo transportado através de vasos, a gente fala que temos um sistema circulatório do tipo fechado, certo? E além disso, os três principais tipos de elementos aqui associados com os vasos sanguíneos são as artérias, veias e os capilares. Se vocês derem uma olhada aqui nessa esquematização, o primeiro detalhe que vai sobressair aos olhos de vocês é o seguinte: se vocês observarem, o calibre desses vasos é diferente. E a constituição de um vaso sanguíneo essencialmente é tecido conjuntivo, tecido muscular liso e um endotélio. Sendo que, em especial, quando você pensa que no capilar, ele é constituído apenas por uma única camada endotelial. Beleza? Dito isto, eu quero que vocês se atentem que, quando a gente fala de uma artéria, nada mais é do que todo e qualquer vaso que vai conduzir o sangue a partir do coração para todos os órgãos e tecidos do organismo. Como assim, pro? Anota aí. A artéria nada mais é do que um vaso que sai do coração transportando o sangue para todos os órgãos e tecidos do corpo. Além disso, quando a gente pensa numa artéria, o sangue ele está sendo transportado sobre uma alta pressão, tá? Por consequência, em decorrência dessa pressão ser muito maior, ele precisa apresentar um grau de elasticidade muito maior. Então, consequentemente, o tecido conjuntivo dele precisa ser elástico e ao mesmo tempo fibroso, certo? Geralmente, nos exercícios, nos vestibulares, nos livros didáticos, as artérias são representadas comumente pela cor vermelha, tá bom? E aí, qual que é a importância da gente saber aqui acerca das artérias? A grande importância é que, consequentemente, através do conhecimento acerca das artérias, a gente consegue mensurar uma coisa denominada como pressão arterial, que nada mais é do que a pressão que o sangue exerce sobre as paredes internas das artérias. Isso pode ser muito bem descrito por através de dois tipos de pressão: a pressão sistólica e a pressão diastólica. O que é um, o que é outro? Pressão diastólica nada mais é do que a pressão exercida nas artérias entre os intervalos das batidas. E a pressão sistólica nada mais é do que a pressão exercida nas artérias durante o batimento cardíaco. Sabe aquele famoso tum-tá, tum-tá que a gente ouve? A gente consegue mensurar isso aqui através da aferição da pressão arterial. Como que a gente faz? Por exemplo, tem uma artéria aqui do braço, em condições normais, a pressão sistólica, ou seja, aquela pressão durante o batimento cardíaco, é de 120 milímetros de mercúrio, e a pressão diastólica, ou seja, a pressão durante esses intervalos dos batimentos, é de 80 milímetros de mercúrio. Existe um aparelho chamado esfigmonanômetro, o qual a gente pode utilizar para fazer justamente essa aferição da pressão, tá? E aí, o que a gente faz? A gente faz aqui a pressão numa bolsa de ar que precisa ultrapassar esse limiar de 120 milímetros de mercúrio, tá? Quando aumenta isso aí, a gente interrompe o fluxo sanguíneo, ou seja, a gente causa um colabamento. E aí o que acontece? A gente posiciona um estetoscópio sobre o decúbito dorsal e aí a gente vai fazer o quê? Agora a gente consegue fazer a mensuração da pressão. Por quê? Quando a pressão da bolsa de ar fica entre 80 milímetros de mercúrio e 120 milímetros de mercúrio, a gente consegue permitir um fluxo de sangue e, consequentemente, a gente consegue auscultar isso aí pelo estetoscópio, tá bom? Além das artérias que eu havia comentado aqui, vocês precisam se ater que a gente tem algumas artérias que irrigam o próprio coração. Essas artérias a gente comumente denomina elas como artérias coronárias, tá? As artérias coronárias são justamente essas artérias que vão fazer a irrigação da própria parede do coração, ao qual nós denominamos aqui como miocárdio, tá? Eventualmente, se você tem uma dieta rica em gordura, tabagismo,
uso de álcool, de outras drogas, você pode ter uma obstrução dessas artérias, causando um problema aqui que a gente chama de ateroma, tá? E, consequentemente, essa obstrução aqui das coronárias leva a um evento que a gente denomina como infarto, ou simplesmente a morte do miocárdio. A veia nada mais é do que todo e qualquer vaso que vai sair dos órgãos e tecidos e vai dirigir-se ao coração. Ou seja, o que eu quero que vocês entendam é que a artéria sai do coração, vai para o corpo, a veia vem do corpo para o coração. As veias apresentam na sua estrutura válvulas que permitem um sentido unidirecional do sangue, o que vai, por consequência, garantir um retorno para o coração, tá? Então, um detalhe interessante que os vestibulares adoram perguntar é o seguinte: por que essas válvulas garantem esse sentido unidirecional do sangue? Porque, em conjunto com a musculatura esquelética estriada, através do processo de contração, você vai ter um fluxo unidirecional aqui do sangue, e essas válvulas que estão presentes aqui nas veias evitam, consequentemente, o retorno do sangue aí no sentido contrário. Mas, eventualmente, a gente pode ter alguma obstrução, alguma desregulação, alguma disfunção dessas válvulas e, consequentemente, a gente tem aqui como decorrência disso o surgimento das varizes. Então, quando você observa varizes, é consequentemente algum defeito nessas válvulas internas das veias, tá? E aí, consequentemente, quando você observa muitas varizes, consequentemente você já consegue inferir que a pessoa deve ter algum problema aí nas válvulas venosas. Por fim, mas não menos importante, os capilares nada mais é do que um vaso sanguíneo que ele fica transitando, ou seja, ele fica no meio do caminho entre uma artéria e uma veia. E aí você deve se perguntar, mas por que a gente precisa diminuir tanto esse vaso? Para que a gente consiga fazer uma rede de capilares que vai conseguir fazer o quê? Uma perfusão de oxigênio, de nutrientes para todos os órgãos e tecidos do nosso corpo. E não menos importante, muito além de levar nutrientes e oxigênio, a gente precisa retirar as excretas metabólicas dos tecidos e, consequentemente, eliminar isso aqui, tá bom? O coração, como eu falei anteriormente para vocês, é justamente a bomba propulsora aqui do sangue. E aí, quando a gente está falando em especial do coração de um mamífero, eu quero que vocês se atentem que ele é um coração tetracavitário, que é formado aqui por um tipo de musculatura que a gente chama de musculatura estriada cardíaca, tá? Formada aqui por 4 câmaras, 2 átrios, 2 ventrículos, que são separados, tá? As câmaras internas são justamente o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, certo? Como eu falei para vocês, nós temos um aparato de vários vasos e artérias que estão aí chegando ou saindo do coração. A saber se os principais são, ó, nós temos aqui as veias cavas superior e inferior, representada aqui em 1. Tem-se também as artérias pulmonares. Temos aqui as artérias pulmonares. Tem-se também as veias pulmonares, representada em 3 aqui, e a famosa artéria aorta, tá? Percebam que a gente tem algumas válvulas também entre átrios e ventrículos. Entre o ventrículo direito e o átrio direito, nós temos a válvula tricúspide, e entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós temos aqui a válvula bicúspide, ou simplesmente denominada como válvula mitral, tá? Consequentemente, isso aqui pode ter algum defeito congênito que a gente chama de valvulopatias, que nada mais é do que algumas disfunções dessas válvulas que, consequentemente, vão ocasionar um refluxo do sangue no interior do coração. Como assim, Pro? A grande sacada é o seguinte, pessoal.
o sangue ele tem também um fluxo unidirecional aqui dentro do coração. Então, sempre vai chegar aqui no átrio direito, desembocar para o ventrículo direito, ir para os pulmões, retornar dos pulmões através das veias pulmonares, desembarcando no átrio esquerdo, seguindo para o ventrículo esquerdo e saindo do coração através da artéria aorta. O grande rolê é o seguinte, que eventualmente você pode ter algumas alterações nessas válvulas, tá bom? E aí, consequentemente, a gente tem uma coisa que comumente vocês conhecem como sopro cardíaco ou como ruído cardíaco, tá bom? Outro aspecto importante é que esse órgão que eu falei para vocês, que é um órgão bombardeador, ele funciona como um sincício. A quem não sabe, um sincício nada mais é do que uma situação na qual as células elas trabalham conjuntamente. Então, vamos supor que eventualmente você tem uma alteração, uma célula aqui do átrio direito morra por algum problema, como por exemplo um infarto, etc. As células adjacentes, ou seja, que estão próximas a essa célula, vão pegar para si esse trabalho e vão continuar propagando aqui o impulso elétrico do coração para que aconteça aí a propagação do sangue, tá? E aí o que eu quero que vocês se atentem ainda é que o coração, ele tem aí toda uma modulação própria, tá? A gente vai ver daqui a pouco. Como eu falei para vocês, existe dois tipos de movimentos aqui, a sístole e a diástole. A contração do coração a gente denomina como sístole. O relaxamento do coração é a diástole. Por minuto, o coração ele bate aí cerca de 70 a 80 vezes, tá? Isso daqui em situações normais. Um detalhe interessantíssimo aqui do coração é que ele tem um marca-passo natural, que a gente chama de nó sinoatrial, tá? O nó sinoatrial que está presente aqui, ele dispara uma descarga elétrica e esse disparo vai garantir o quê? Todo esse processo de relaxamento e contração do coração. Outro aspecto importante, que muito além desse marca-passo natural, é que o coração ele também é modulado aqui por neurotransmissores. A saber, esses são eles, a acetilcolina e a adrenalina. A acetilcolina diminui a propagação aqui do impulso nervoso, diminui os batimentos cardíacos e a adrenalina acelera, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. O nó sinoatrial, nós temos aqui, a partir do nó sinoatrial, um disparo elétrico sendo propagado aqui para o átrio, e aí chega aqui numa porção chamada de nó atrioventricular, que vai fazer o quê? Um disparo agora, que vai ser direcionado aqui para os ventrículos, através de uma coisa que a gente chama de feixe de His, e essa descarga elétrica é propagada através de ramos que a gente chama de ramos subendocárdicos ou simplesmente as fibras de Purkinje. E aí a frequência cardíaca, como eu falei para vocês, é justamente esse número de vezes que o coração bate por minuto. A gente tem aqui uma situação de frequência cardíaca normal, como eu falei para vocês, que transita entre 70 a 80 batimentos por minuto, mas nós podemos também ter uma situação chamada de bradicardia, que é quando está abaixo de 60 batimentos, ou a taquicardia, quando é acima de 100 batimentos por minuto. E isso está diretamente atrelado com uma associação aqui mediada pelo sistema nervoso central. Lá no bulbo, que é um centro que controla tanto a frequência respiratória quanto cardíaca, a gente pode ter o seguinte, uma estimulação via o nervo vago, que faz parte aqui do sistema autônomo parasimpático, de modo que a acetilcolina faz o quê? Uma diminuição da frequência cardíaca. Mas em contrapartida, eu posso ter aqui lá via medula o quê? Um plexo cardíaco que faz parte aqui do sistema autônomo simpático, de modo com que haja a liberação aqui da adrenalina e isso aumenta a frequência cardíaca, tá bom? Como que é o processo de circulação do sangue pelo corpo? Nós temos dois tipos de circulação. Nós temos aqui o lado direito do coração, ele tem o recebimento só de sangue venoso. E o lado esquerdo, só de sangue arterial.
Recordando, sangue venoso, sangue rico em CO2, sangue arterial, sangue rico em O2, tá bom? E aí, a grande circulação, ou também chamada de circulação sistêmica, é o seguinte, ó. Você vai ter o sangue chegando aqui do ventrículo esquerdo, dirigindo-se para a aorta, da aorta vai para os tecidos, dos tecidos vai para os órgãos e etc. E o sangue agora, rico em CO2, volta através das veias cavas, desembocando aqui no átrio direito. Como assim, Pro? A grande circulação nada mais é do que aquela circulação que está envolvida agora com o processo de perfusão dos órgãos e tecidos e o retorno aqui do sangue rico em CO2 para o coração. A pequena circulação é uma circulação que envolve somente o coração e os pulmões. Por quê? Há quem se lembre, na segunda aula aqui do curso, eu falei que no pulmão, lá nos alvéolos pulmonares, acontece a hematose, certo? A pequena circulação se dá da seguinte maneira. Nós temos ventrículo direito, através das artérias pulmonares, leva o sangue até os pulmões, acontece a hematose, o sangue oxigenado retorna agora aos corações através da artéria pulmonar desculpa, prezados. Volta através das veias pulmonares e vai aqui desembocar no átrio esquerdo. Beleza? Acrescido a isso, nós temos ainda o sistema linfático. O sistema linfático nada mais é do que um sistema que ele fica paralelo ao sistema cardiovascular e a função dele é o quê? Basicamente, o transporte de células de defesa e, consequentemente, faz um processo de drenagem, um processo de meio que retira as excretas, as coisas ruins do corpo, tá? Simplificando ao máximo para vocês entenderem. Então, a função do sistema linfático é basicamente fazer o quê? Fazer o transporte de nutrientes e, consequentemente, fazer aqui a retirada de excretas, tá? E aí, o que eu quero que vocês se atentem em especial no sistema linfático? É um sistema de drenagem, ou seja, então, adjacente a, por exemplo, as células e capilares sanguíneos, nós temos sempre um capilar linfático e a função dele é fazer o quê? Um processo de retirada de excretas e etc. das células e, consequentemente, a linfa consegue transportar essas coisas para ser, consequentemente, desembocada dentro de um capilar e eliminada, tá bom? Mas muito além disso, quando a gente fala de sistema linfático, uma função associada a ele é o quê? Resposta imunológica. Então, através do sistema linfático, a gente tem aqui várias células de defesa, como por exemplo, macrófagos, neutrófilos, basófilos, linfócitos, plasmócitos e etc. E é importante porque faz todo um processo de vigilância imunológica no nosso corpo. Então, a gente tem várias órgãos sentinelas. Então, por exemplo, ó, tem um baço, tem um fígado, tem um timo, tem as tonsilas, tem a medula óssea, tem um apêndice, tem as placas de Player que fica aqui no intestino delgado. E os vasos linfáticos aí circulando todo o corpo, tentando procurar, eventualmente, antígenos e eliminá-los, tá bom? E aí, por fim, eu queria destacar aqui acerca da coagulação sanguínea. Outro elemento importantíssimo aqui a ser destacado é as plaquetas. As plaquetas são elementos extremamente importantes para fazer a reparação de tecidos lesionados. Então, vamos supor que, hipoteticamente, tu teve uma queda e machucou o braço aí e abriu uma feridinha. Quando esse órgão está lesionado, eu preciso fazer um processo de aglomeração plaquetária. E isso está associado com a tromboblastina. E aí, basicamente, o que a gente precisa ter aqui para que as plaquetas funcionem e façam a coagulação sanguínea? Primeiro, eu preciso que o fígado, mediante aqui a vitamina K, faça com que a prototumblina, que é uma proteína inativa que está lá no plasma, seja ativada na presença de cálcio, transformando-se aqui em trombina. A trombina, por sua vez, vai fazer o quê? Fazer com que o fibrinogênio, que é uma porção aqui inativa lá no plasma,
se diferencia aqui em fibrina, formando aqui o coágulo e, consequentemente, ocasionando aí esse tamponamento, tampando essa ferida. Por quê? Pode deixar aquilo dali aberto? Não, tá bom? E por fim, mas não menos importante, para encerrar nossa aula, quero que vocês se atentem nisso daqui. Quando a gente fala dos vertebrados, nós tínhamos aqui os peixes que apresentavam um coração bicavitário com circulação do tipo fechada e, consequentemente, vocês precisavam se lembrar que o coração passava uma única vez pelo coração, né? Então, a circulação era do tipo incompleta, tá? Quando você já observa, por exemplo, anfíbios e répteis, já é uma outra pegada. E aí você tem os mamíferos que o coração é transportado dentro de vasos sanguíneos, passa 2 vezes pelo coração e, consequentemente, não há mistura de sangue, certo? Então, a circulação em mamíferos, aqui não se lembra, é uma circulação do tipo fechada, dupla e completa. E aí, só por descargo de consciência, dê uma revisada nos termos circulação fechada, aberta, incompleta, completa, dupla ou simples, tá bom? Um beijão e até a nossa próxima aula. Fui!